Glória e graças ao santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma semana debaixo da graça, da misericórdia e do poder de Cristo, porque Ele é bom, sim, Ele é bom, e a sua fidelidade, a sua bondade dura para sempre. Por isso eu vim te convidar para junto nós louvarmos. Medite na letra deste louvor e tenha certeza, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Se sentir de compartilhar o vídeo, me ajude a fazer a obra, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Acalma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo, Ele vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Aleluia. Não me importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. É do jeito dele. Deixa Deus fazer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. E do jeito do Senhor é sempre o melhor jeito. Oh, aleluia. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Deixa Deus fazer. Ele está no controle. Então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Deus é o Deus que cuida. Enquanto nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele tem todo o controle e toda a primazia. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Tudo que você não consegue resolver. E que muitas das vezes, por preocupação, por ansiedade, você não sabe o que vai acontecer. Lança aos pés do Senhor. Glória, glória, glória a Jesus. Mas amanhã vai entender. Não precisa nem se preocupar, porque o nosso Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuidar da tua casa, cuidar da tua vida, cuidar do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuidar da tua casa, cuidar da família, cuidar do trabalho, também da sua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Tenha certeza que enquanto você adora, Deus está cuidando, Deus está fazendo, Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque você não entende agora, mas se você deixar nas mãos dele, é melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Oh, aleluia, glória, glória a Jesus, ao nosso Deus que é bom, que é lindo, que é fiel, que é soberano. E a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. É por isso que eu tenho certeza que essa palavra ela vai encontrar
aleluia, o endereço certo no seu coração. E ela não vai voltar vazia. Glória a Jesus. Na noite de hoje, porque ela vai encontrar morada aí, ela vai encontrar morada aqui, no meu e no teu coração. E ela não vai voltar vazia. Ela vai encontrar um espaço todo preparado pelo próprio Espírito Santo, aí em você e aqui em mim. Então vamos meditar. Eu tenho certeza que Deus já falou grandemente ao teu coração com este lindo louvor que vem dizer que enquanto nós adoramos, Deus Ele cuida. Enquanto nós adoramos, Deus Ele vai respondendo. Porque a Bíblia diz que Deus Ele não é um Deus apenas que está sentado no trono, apenas que ouve, mas Ele também é Deus que ouve, responde, peleja, age, trabalha ao meu e ao teu favor, porque como eu disse, Ele é bom. Oh, aleluia. Livro de Deuteronômio, do seu capítulo 5, nós vamos meditar a partir do verso de número 23, que diz assim: quando vocês ouvirem a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu. Aproximou-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Ouviu o que este povo lhe disse. E eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre o coração está à disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que você lhe ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso tenha o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenha vida. Tudo lhe vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomaram posse. Aleluia, glória, glória a Jesus. A Bíblia vem nos relatar: grandioso, eterno, poderoso Deus, que nesse capítulo do livro de Deuteronômio, Deus ele dá aqui os mandamentos para Moisés. E a Bíblia nos diz que o povo ele ouve a voz de Deus. Quando Deus estava falando, lá no versículo 22, onde nós começamos a ler, diz assim: foram essas palavras que o Senhor falou a toda a assembleia. Ou seja, naquele momento, Deus não foi um Deus que falou apenas com Moisés, mas Deus falou com toda a assembleia. De vocês em alta voz, no monte, no meio do fogo, da nuvem, da densa escuridão. Nós vamos ver que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele aparece no meio do fogo com uma alta e poderosa voz e fala para o meio daquele povo, para o meio daquela assembleia. Estão reunidos ali os chefes tribais, que eram chefes louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Eram autoridades constituídas pelo próprio Deus. E a Bíblia nos relata que naquela situação, glória a Jesus, enquanto Deus estava ali falando acerca dos mandamentos: não adulterarás, não matarás,
Oh, aleluia. Honrará pai e mãe para que teus dias na terra se prolonguem. Não dará falso testemunho. Aí a Bíblia nos diz que estas foram as palavras que o Senhor falou. Que palavra? A palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos mandamentos. Mas a Bíblia vem nos relatar que quando o povo de Israel, o povo da Assembleia, ouviu a voz de Deus, o povo temeu. O povo teve medo, pelo que o povo entendia que Deus é grandioso, é soberano e é fogo consumidor. E aí a Bíblia diz: quando vocês ouviram a voz vinda do meio da escuridão, estando no monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. A Bíblia diz que quando o povo começou a ouvir a voz de Deus, aqueles chefes tribais se aproximaram de Moisés. E a Bíblia vem relatar que eles disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que esse ainda continua vivo. Oh, aleluia! E Deus vem dizer para mim e para você que Ele não está mudo. Deus vem dizer que Ele não está calado, que Ele continua falando. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. É por isso que quando você ouve a voz de Deus, quando eu ouço a voz de Deus, nós sentimos uma chama dentro de nós. Porque a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que aquele povo viu a glória e a majestade. Eles dizem assim: Deus nos mostrou a sua glória e a sua majestade. Através do quê? Do fogo e da sua voz alta. A Bíblia relata que aquele povo então descreveu com seus próprios lábios. Olha o que eles disseram: hoje vimos que Deus fala com o homem e que este continua vivo. A Bíblia nos relata que Deus falava com Moisés, mas o povo dentro de si tinha algumas pessoas que se perguntavam: será que é Deus mesmo que está falando? Será que Deus realmente falou com ele? E a Bíblia vem dizer que quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: o que direi a este povo? O que direi a Faraó? E Deus disse assim: diga que o grande eu sou o enviou. Porque Moisés ele já sabia que em algum momento iria ter quem não acreditasse que Deus estava falando com ele. E muitas das vezes, para mim e para você, com o nosso coração de ser humano é assim. Deus está falando e a gente está achando que não é o Senhor. Mas Deus vai dizer para você e para mim na noite de hoje, oh aleluia, que Ele continua falando. A Bíblia diz que eles disseram: hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. A nação de Israel achava que se Deus falasse com alguém, aquela pessoa iria morrer, porque entendia que a glória de Deus é tanta. Mas Deus ele não revela glória para nos matar, mas para nos salvar, para nos aperfeiçoar, para nos tratar e para nos moldar. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele quer que todos se salvem. E a Bíblia nos diz que aquele povo temeu por ter visto a glória de Deus, porque ele diz assim: o Senhor mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Se eu e você hoje ouvíssemos a voz de Deus como aquele povo ouviu no deserto, porque a Bíblia diz que eles estavam no deserto. Imagine você em um deserto e a Bíblia dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus revelou e mostrou a sua glória e a sua majestade.
e que no meio de tudo aquilo o povo ouviu uma voz, e o povo viu fogo, oh aleluia. Quem não iria temer e tremer diante da presença do grande eu sou? E o povo tremeu, o povo temeu, o povo ficou com medo sim, porque o povo pensava, vamos morrer. Quem ouviu a voz de Deus, quem viu o Senhor se revelar e ficou vivo, oh aleluia. E a Bíblia diz, versículo 25 diz assim, mas agora por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Olha o que eles dizem. E por que eles falam isso? Porque eles sabem que Deus, ele é fogo consumidor. E diz, se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Eles dizem assim, se continuarmos a ouvir a voz de Deus, morreremos. E então eles dizem para Moisés bem assim, olha só Moisés, você continua aí ouvindo a voz de Deus? E tudo que Deus disser para você, você passa para nós e nós vamos obedecer. Mas nós não queremos ouvir a voz não, porque nós tememos ao Senhor. Nós temos medo do fogo, nós temos medo da voz. Aquele povo viu a glória, aquele povo ouviu a voz de Deus. Nós hoje ouvimos, oh aleluia, no bradar do coração. Antes de Jesus vir, Deus falava de uma forma. A Bíblia diz que Deus falava no ouvido dos profetas. Hoje Deus, ele fala, mas ele fala de uma outra forma. Ele fala através da vida de alguém, ele fala ao meu e ao teu coração. Mas ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que aquele povo viu a glória, a majestade e viu o fogo em cima do monte. E aquele povo temeu. E a Bíblia vem dizer que Deus, ele sendo onisciente, onipresente e onipotente, ele viu toda a conversa que aquele povo estava tendo com Moisés. E aí a Bíblia diz que Deus diz assim para Moisés, olha só Moisés, eu queria que esse povo temesse a mim o tempo todo, como eles estão temendo mediante a minha aparição. Aí Deus diz assim, versículo 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Isso é Moisés conversando com o povo. E diz assim, ouviu o que este povo lhe disse. E eles têm razão em tudo o que disseram. Em tudo o quê? Que Deus é fogo consumidor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. E que Deus, ele fala com o homem e o homem continua vivo. E que Deus, ele fala porque existia um questionamento. Aquele povo ainda estava meio assim, sabe? Sem acreditar muito. E Deus até permitiu o povo ouvir a voz dele, para que o povo não achasse, oh aleluia, que Moisés estava falando as coisas acerca do que ele queria, acerca do que ele pensava. Muitas das vezes, quando se abre a boca para falar do Senhor, as pessoas acham que vem de nós, que vem do nosso próprio querer, da nossa própria vontade. Não, não vem não. É o próprio Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz, abre a tua boca e eu te encherei, e é o Senhor quem enche. E Deus está dizendo aqui, não sei porque Deus mudou o rumo aqui da palavra, mas Deus está dizendo para você, tu não já ouviu a minha voz? Abre a tua boca que eu te encherei. E muitas das vezes nós, seres humanos, achamos até que não estamos ouvindo. Achamos até que não estamos ouvindo, ou se ouvimos, tememos, ficamos temorosos e não queremos mais ouvir. Sabe o que é ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus e dizer que não se quer ouvir? E no tempo de hoje não tem sido diferente. Deus, ele tem falado, Deus, ele tem bradado, Deus, ele tem se comunicado. Mas o povo tem dito, não, eu não quero ouvir, eu quero ouvir por intermédio. Mas a Bíblia vem dizer que quando Jesus, ele veio, o véu do templo se rasgou. E aquilo que fazia separação entre nós e Deus não faz mais. Nós podemos ir de livre acesso ao tabernáculo oculto, entrar na morada celestial do Pai.
Mas muitas das vezes as pessoas preferem um intermédio. As pessoas preferem aquela frase que diz assim: ora por mim. Não é pecado orar, oh aleluia, por alguém, interceder por alguém. Louvado seja Deus, ou alguém interceder por você. Não é isso que Deus quer falar aqui. Mas a primeira e mais importante oração é a minha e a tua. Porque é aquela que vem da alma, é aquela que vem com gemidos, é aquela que o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de ti, vai entender. Quando alguém ora lá por você, ela intercede, mas ela não tem a sensibilidade de saber como você está se sentindo. Ela pode imaginar, pressupor, mas nunca saber ao certo. Já viu aquele ditado que diz que quem tem sua dor é quem geme? E Deus vem dizer para mim e para você na noite de hoje: não queira intermédio. O povo teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de se comunicar com Deus, porque a Bíblia diz que Deus revelou a sua glória, a sua majestade, e aquele povo ouviu a voz que estava sendo vinda do fogo. Mas o povo, por temer, disse para Moisés: nós não queremos ouvir não a voz de Deus. Queria um intermédio, queria uma ponte. E a Bíblia nos diz que Deus diz assim para o povo: aleluia, vá, diga-lhes, voltem às suas tendas, você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei. Olha o que Deus diz: vá, diga-lhes que voltem. Deus, Ele é um Deus Ele é o Deus da liberdade. Deus, Ele não força ninguém a nada sem que a pessoa queira. É necessário ter a predisposição de querer. É o que a Bíblia vem dizer de livre arbítrio. O Espírito Santo, ele faz o convite: vem. Quem decide se vai ou não somos nós. Deus, ele fala, quem decide se ouve ou não somos nós. Aí a Bíblia diz que Deus diz assim: já que o povo não quer ouvir, diga assim para eles, ó, vai, diga-lhes, voltem às suas tendas, você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei. Isto é, os decretos, as ordenanças que você lhes ensinará, que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. A Bíblia diz que quando aquele povo fala que não quer, aí Deus diz assim: tudo bem, não quer ouvir não? Fica tu que quer, porque eu vou falar com quem quer. Aí a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus diz assim: fica aqui comigo, você quem? Moisés. E Deus vem dizer para mim e para você: fica aqui comigo, ouvindo a minha voz. Fica aqui comigo, ainda que outros não queiram ouvir, ainda que estejam temendo, ainda que estejam com medo. Fica aqui comigo, que eu anunciarei os meus decretos, as minhas leis e tudo que eu tenho, para que você aprenda e ensine. Aí nós vamos ver que tudo que acontece é por intermédio de Moisés, porque o povo teve a oportunidade de ouvir, mas não quis ouvir. E o que nós entendemos com essa palavra? Que Deus, ele quer se revelar. Deus, ele tinha se revelado para Moisés? Tinha. Mas aí a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, aí Deus diz: agora eu também vou falar com o povo, porque é o meu povo. Mas aí o povo diz: não, nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque se nós ouvirmos, certamente que nós vamos morrer. Mas você acha mesmo que se Deus quisesse matar o povo, Deus tinha tirado o povo do Egito para fazer prosperar, para ir para uma terra que manava leite e mel? Oh, aleluia!
Deus, quando fala comigo e contigo, oh aleluia, não é para nos matar, é para nos salvar, é para nos abençoar. E muitas das vezes Deus está falando e o povo não quer ouvir, quer ficar pelo intermédio. E Deus vem dizer aqui que Ele continua falando. Que Ele continua falando. A Bíblia diz que o povo disse: hoje sei que Deus fala com o homem. E Deus vem dizer para você: eu continuo falando com o homem na terra. Continuo abrindo a boca e falando. Mas o povo tem estado querendo intermédio. Eu continuo falando, aqui está a minha palavra. Assim diz o Senhor para nós na noite de hoje. Eu continuo falando e aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem dito às igrejas, porque Deus não está calado. Deus, Ele continua falando. Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele continua com controle, com a liderança, com a ordenança. Oh, cantar amares. A Bíblia diz assim: por isso tenham o cuidado, versículo 32, de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Porque Deus diz assim? Por isso tenha cuidado de fazer tudo o que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Porque Deus falou com o povo não quis ouvir. Aí Deus falou por intermédio de Moisés. Mas quando Moisés vai dar o recado, Moisés diz assim: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida. Tudo que lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. E Deus vem falar aqui que para nós irmos bem é necessário ouvir tudo o que Deus, Ele diz, para que os dias se prolonguem na terra e para que vocês tomem posse das promessas. E o que Deus ministrou o meu coração enquanto eu li essa palavra aqui: o povo viu a glória, o povo viu a majestade, o povo viu a voz de Deus saindo de dentro do fogo. Teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus e não quiseram continuar ouvindo. Queriam continuar ouvindo por intermédio. Mas Deus, Ele é Deus que quer se revelar sem intermédio. Por isso Jesus, Ele veio. Para que eu e você não precisássemos mais de alguém que fosse lá, assim como no tempo dos profetas, no tempo, oh aleluia, do Velho Testamento, onde tinha que ter um juiz, um profeta, um sacerdote, para ir na presença de Deus e apresentar o povo, fazer expiação pelo pecado, oferecer oferta de sacrifícios. Hoje nós podemos ir até o Senhor sem precisar de intermédio, sem precisar de alguém que propriamente nos leve. Onde você está aí, você pode buscar o Senhor. Onde eu estou aqui, eu posso buscar o Senhor com toda a convicção que Ele me ouve. Aquele povo teve a oportunidade, ouviu a voz de Deus e não quis continuar ouvindo. E nós vamos ver que Deus diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor ouviu quando vocês me falaram isso. E Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve tudo. Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele contempla tudo. E eu fico imaginando Deus do céu olhando para o povo, depois dele ter revelado a sua glória, depois dele ter revelado a sua majestade, sabendo que o povo não queria ver, por medo. Dá temor, dá, porque Deus, Ele é santo.
Mas Deus, ele continua sendo o mesmo Deus que quer se revelar assim como ele se revelou para esse povo aqui. E eis a pergunta: quem somos nós? Moisés ou o povo? Moisés que continuou querendo ouvir a voz de Deus, ou o povo que queria ouvir por intermédio? Deus, ele sempre vai nos dar a oportunidade de ouvir a sua voz verdadeiramente, de ter experiências com ele. E a decisão e a escolha é nossa, é minha e sua. A Bíblia diz que Deus diz assim: quem dera ele tivesse sempre o coração, essa disposição para temer-me e para obedecer-me a todos os seus mandamentos, a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Deus diz assim: quem dera que eles tivessem essa mesma disposição de não querer ouvir a minha voz e me temer. E eu acho lindo o versículo que diz que eles disseram: hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. E Deus vem falar com você aí. Se tudo que tem vida exalte o teu nome, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Tudo que tem vida, devemos exaltar o nome do Senhor. Ter prazer em ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que quando nós ouvimos tudo, nos irá bem. Mas sabe qual é a palavra que Deus veio falar hoje? Além de ter dito tudo o que Ele disse aqui, é que Ele continua falando. Muitas das vezes, nós é que não estamos dispostos a ouvir. Muitas das vezes por medo, muitas das vezes por temor. E nós então entendemos que deixa Deus falar com fulano e ele transmite para nós. Mas da mesma forma que Deus fala com fulano, Deus ele quer falar contigo também. Comigo também. E eu tenho certeza que o Deus que fala, falou contigo no dia de hoje. Porque a Bíblia diz que a voz do Senhor sai de dentro do fogo. E é por isso que quando ela entra em você, como diz a palavra, que ela vai na divisão de ossos, juntas e medulas, onde ninguém vai, você sentir algo diferente. Porque é a palavra de Deus penetrando em você, incendiando o teu coração. Por isso lembre-se sempre, aleluia, que Deus ele continua querendo mostrar a sua glória, mostrar a sua majestade e falar de dentro do fogo, falar de dentro do Espírito Santo, que é fogo. Eu quero orar ao Senhor, porque Ele falou conosco na noite de hoje. Aleluia. Se você sentir do Senhor, coloque a mão no seu coração. Pai Santo, querido e amado, louvamos, bendizemos e adoramos ao Senhor por esta palavra, Deus, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. Deus, a tua palavra diz que aquele povo estava em situação difícil no deserto. Mas o Senhor se apresentou para eles e foi lá no deserto que o Senhor revelou a glória. Foi no deserto que o Senhor revelou a majestade. Foi no deserto que o Senhor falou, meu Pai, de dentro do fogo. E a tua voz saiu, Deus, a bradar em voz alta. Mas aquele povo, meu Pai, eles ficaram, meu Pai, temerosos, ficaram com medo. Deus, nós queremos temer sim ao Senhor, mas não ao ponto de não querer ouvir a tua voz, de querer, meu Pai, que o Senhor fale conosco por intermédio de alguém. A tua palavra diz que o Senhor disse para Moisés: você ficará e anunciará. E todo aquele que fica na presença do Senhor, Deus, ele anuncia algo. Deus ensina algo. Por isso nós queremos pedir para que nós venhamos a ter um coração disposto, meu Deus,
a temer ao Senhor, a obedecer ao Senhor, como diz a tua palavra, porque o Senhor disse: bom seria que aquele povo me temesse e me obedecesse, para que eles fossem bem, que eles não se desviassem nem para a direita e nem para a esquerda. Nos ajuda, Deus, a não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar nos teus caminhos e nos teus decretos. Nos ensina, Deus, a ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo que soa dentro de nós. E nos incendeia, Deus, com a tua palavra, porque hoje o Senhor veio dizer para nós que o Senhor fala. E quão bom é saber, Deus, que o Senhor não está calado. Quão bom é saber que o Senhor nos responde às nossas súplicas, às nossas orações, os nossos clamores, tudo que nós temos colocado diante do teu altar. Queremos bendizer e louvar o teu Espírito Santo, porque ele tem nos incendiado com a presença dele. Ele não tem, Deus, nos deixado só. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala, Pai, com o homem. E mesmo o homem sendo pecador, Deus, a tua glória não nos consome. Tamanha é a tua misericórdia, tamanha é o teu amor, tamanha é a tua graça. Tamanho, Deus, é a tua bondade. Por isso hoje eu comecei declarando que o Senhor, Ele é bom. Porque aquele povo, mesmo não querendo ver a glória, Deus continuou falando. Eu fico imaginando Deus entristecido, porque Deus apareceu para o povo e o povo não queria ouvir a sua voz, mas mesmo assim Ele ainda continua falando. E Deus vem dizer que mesmo que Ele vai continuar falando. É por isso que Deus tem bradado, é por isso que o Espírito Santo de Deus tem falado. Porque ainda que não queiram ouvir, Deus, Ele sempre quer falar. Deus, Ele sempre quer se comunicar. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, Deus, Ele vinha até Adão para conversar no fim do dia. Não era Adão que ia até Deus, era Deus que vinha até Adão. E o Espírito Santo tem vindo, o Espírito Santo tem falado. O Espírito Santo tem ministrado. E muitas das vezes nós, temos nos perguntado se é o Senhor. E o Senhor está dizendo: sou eu. Não quero ouvir somente por intermédio. Não peça apenas oração, mas ore. Conte com a oração dos irmãos, conte, mas faça também a sua, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te responder. Ouve a minha voz para que tudo te vá bem. Assim diz o Senhor. E eu anunciarei, porque a Bíblia vem dizer que o povo não quis ouvir, mas aquele que quis ouvir, Deus disse: fica você, e eu anunciarei. E Deus, Ele quer anunciar o novo para você. Por isso Deus vem dizer: não espera só os intermédios, não. Busca, ouve e contempla, porque Deus, Ele continua falando. Eu deixo a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Te dê uma semana poderosa. Fica com essa palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, que vem falar acerca dos mandamentos. Se você começar a ler o capítulo, você vai ver os mandamentos. Mas no versículo 22 em diante, vem dizer que Deus, Ele aparece para toda a nação. Porque antes Deus só falava com Moisés, mas Deus disse assim: vou aparecer para o povo também. E o que Deus quer dizer é: eu não faço exceção. Eu quero falar com todos, mas nem todos querem me ouvir. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu tenho certeza que se você está aí é porque você quer ouvir a voz do Senhor. É porque Deus marcou encontro com você. É porque assim como Deus veio falar com aquela congregação, com aquela assembleia reunida, Ele veio falar com você que está aí reunido comigo. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. E Ele está aí, está aqui. E eu glorifico ao Senhor por esta presença. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 5. Compartilhe o vídeo. Deixa teu like para que assim o YouTube entenda que é um conteúdo positivo e possa lançar para que outras pessoas vejam. Que Deus possa te abençoar grandemente.
Quando você se inscreve no canal, lá embaixo tem um sininho. Clica no sininho e clica também na opção todas, para que todas as vezes que eu posto um vídeo você receba. Tem algumas pessoas que estão dizendo que nunca mais recebeu a palavra, mas é porque tem que se inscrever e tem que clicar no sininho. Além de clicar no sino, tem que colocar na opção lá todas. Porque muitas das vezes eu posto, mas por você não ter clicado na opção todas, você recebe de forma esporadicamente. Eu tenho sempre deixado a palavra de Deus aqui para edificação da minha vida e da tua. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando grandemente ao meu e ao teu coração. Porque a Bíblia diz aqui no livro de Deuteronômio, do seu capítulo 5, que Deus fala com o homem e ele não morre. Fica com essa palavra gravada na tábua do teu coração e tenha certeza. Clame ao Senhor e espere a resposta, porque Ele vem te responder. Porque Ele não mudou e Ele continua sendo bom. Paz do Senhor Jesus.